Queremos dar um saludo a todos nossos irmãos. Estamos muito agradecidos com Deus por estar outra vez para este seminário deste livro Eventos de los Últimos Dias. Agradecemos ao Senhor que já nos ha dado o privilégio de estudar 12 temas e hoje vamos com o tema número 13. Querido irmão, querida irmã, este livro é pequeno, pero trae muita informação sobre a escatologia, sobre os últimos acontecimentos. Pero também este livro, mis hermanos, é um livro soteriológico. Que significa isto? Que habla del plan de salvação. Deus não somente nos criou, pero se compromete com nós outros. E se lo aceptamos, Ele nos quer salvar. Assim que 2 vezes somos de Jesus, por la criação e por la redenção. Querido hermano, querida hermana, se você não tem este livro, le mencionava sempre de que pode bajar por internet e estudá-lo em seu computador ou celular. Também quero dizer que se há maneira, se você não ha mirado, de ver os temas anteriores. Já estudamos 12 temas e hoje vamos estudar um tema poderoso, um tema maravilhoso sobre a lluvia tardia o derramamento del Espírito Santo, que é o dueño de la obra de Deus e el que vai concluir la obra del Senhor. Vamos orar então e suplicar la unción del Espírito Santo. Oremos. Amado Padre, não temos nenhum mérito, Senhor, pelos méritos del Cordeiro que foi imolado. Venimos a tu presença. Disse tu palavra, acerquémonos ao trono de la gracia para encontrar socorro oportuno e misericórdia, para que podamos ser lavados com água pura. Purifica-nos, Senhor, santifica-nos e prepara-nos para a venida de Jesus, para tu santo reino. Perdona nossa rebelião, nosso pecado e permita que podamos entender esse tema. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento de onde venimos, onde estamos e para onde vamos. Bendice tu igreja, tu pueblo, tu obra. Oramos por nossos queridos, Senhor. Aqueles que estão enfermos, guarda-nos em el nome poderoso de Jesus. Pedimos agradecidos. Amém. Amém. Bueno, meus irmãos, um tema maravilhoso, la lluvia tardia. Quero ir ao livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, meus irmãos. Diz assim o Evangelho de Lucas, capítulo 11, al versículo 9. E eu os digo, pedid e se os dará, buscad e achareis, chamad e se os abrirá. Versículo 10 diz, porque todo aquele que pide, recebe, e ele que busca, acha, e ele que chama, se lhe abrirá. Que padre, versículo 11, que padre de vosotros, se su hijo le pide um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pide um pescado, em lugar de pescado, lhe dará uma serpiente? Versículo 12, ou se lhe pide um huevo, lhe dará um escorpião? Pois se vosotros, sendo malos, sabeis dar buenas dádivas a vuestros hijos, quanto mais vuestro Padre Celestial dará el Espírito Santo a los que se le pidan. Querido hermano, querida hermana, pues si estou lendo bien la Bíblia, Jesus está dizendo que agora nós devemos pedir, chamar, tocar, implorar a presença e o poder do Espírito Santo. Satanás é astuto e agora ha levantado em muitos lugares um viento de doutrina de que o Espírito Santo não existe, que é um aire, um neuma, uma personalidade, que é uma influência, qualquer coisa, pero não é um ser, muito menos Deus. Então, o inimigo quer neutralizar a obra para a última hora, neutralizando o motor do carro, porque o Espírito Santo é o motor do carro. E de aí, hermanos, que o profeta Zacarias, allá ao Antigo Testamento, ao capítulo 10, versículo 1, disse, pedid a Jeová. Zacarias 10, 1. Pedid a Jeová en la estación tardía. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos
e os dará lluvia abundante e erva verde em el campo a cada uno. Queridos hermanos, que interessante, dice la Biblia que devemos rogar por la lluvia. Es que la palabra de Dios compara la venida del Espíritu Santo como la lluvia. Porque, mis hermanos, la lluvia es lo que produce la comida, la hierba que produce el grano, y la cosecha se produce entonces el alimento, la comida. Y también de esta manera el Espíritu Santo es comparado a una lluvia. Y cuando analizamos la iglesia del Antiguo Testamento, todo era guiado por épocas, por tiempos. Entonces venía conforme la estación, una lluvia chamada temprana y otra que era la última, era la lluvia tardía. La temprana hacía la germinación de la semilla y que promocionaba el crecimiento de la planta. Pero la lluvia tardía no era suave, no era una lluvia amena, era una lluvia torrencial que maduraba el grano, preparando así para la cosecha. Queridos hermanos, Jesús menciona en el libro de Juan, al capítulo 10, versículo 16, aún tengo otras ovejas. Otras significa que não estão em el aprisco com ele, estão afuera. E disse, a mim me convém conduzi-las, quer dizer, eu vou buscar-las. E aonde estão? Vou ler com você o livro de Apocalipse, al capítulo 18, dice assim, versículo 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, dice el versículo 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y dice así, mis hermanos, el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. ¿A de dónde, hermanos? De Babilonia. Ha caído Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Dios está diciendo que Él tiene un pueblo todavía en Babilonia. Y vamos a estudiar más adelante de que Dios tiene mucha gente sincera, honesta, en el ateísmo, en el comunismo, en medio a la idolatría, en medio a las iglesias caídas, a las iglesias, hermanos, que se rebelaron contra su palabra, porque hay muchos hermanos sinceros en el catolicismo romano, en el protestantismo, en el budismo, en el hinduismo, en todo ese confucionismo, en esas religiones. Hay gente sincera, hasta en la nueva era, hay gente engañada, hay gente que está, mis hermanos, sin conocer las consecuencias de estar donde están. Por eso el Señor dice, a mí me conviene conducirlas. Pero ¿quién va a llamarlas? Es la obra de la iglesia al tiempo del fin. Pero para hacer la obra de llamar a las almas sinceras que están engañadas, Dios tiene que enviar gasolina del cielo, el poder del Espíritu Santo. Este mensaje já foi dado. Apocalipse 14, versículo 8, dice así, otro ángel le siguió diciendo, que es el segundo, ¿no? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Quiere decir que el segundo ángel ya ha dado este mensaje, y el ángel aquí significa no un ángel literal, es la obra de un mensajero, la obra de la iglesia, los atalayas, los centinelas, pero no dice así como dice Apocalipsis 14, versículo 6, que dice así, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel, versículo 7, diciendo a gran voz. Y este ángel, el primero, diciendo a gran voz, el versículo 9 del tercer ángel dice, y el tercer ángel, Apocalipsis 14, 9, le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, quiere decir, el primero y el tercer ángel predicaron a gran voz. Pero el segundo ángel predicó, pero no a gran voz. ¿Qué significa esto? No vino el poder del Espíritu Santo como la forma de lluvia tardía. Por eso Apocalipsis 18 dice, y ahora
versículo 12, clamó con voz potente diciendo, ha caído Babilonia. ¿Qué significa la caída de Babilonia? Que el mensaje de Dios, por resultado de la lluvia tardía, vai chegar de maneira poderosa a todos os rincones de la tierra. Alabado sea el Señor. Por eso, mis hermanos, aqui temos a aplicação histórica da igreja como conjunto. Santiago 5, versículo 7. Pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. E se você analisa que lo que dice Santiago, mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana que prepara el crecimiento o la germinación de la semilla, y tardía, que es la lluvia que hace entonces preparar el grano para la cosecha. Queridos hermanos, estamos, yo y usted, en la hora de la lluvia tardía. Estamos en la hora, mis hermanos, de una gran cosecha. Estamos en la hora, mis hermanos, cuando el Señor vai hacer una obra maravillosa en el planeta Tierra. La obra es del Espíritu Santo. La obra, mis hermanos, es de Dios y Él la va a completar. Pero Él está buscando ahora quien pueda recibir la lluvia o el derramamiento de su Espíritu para ser como Elías, ser como Juan el Bautista. Ahora, capacitado a la última hora para la cosecha final. ¿No es maravilloso esto? Entonces, yo quiero invitar a usted, leia todo este capítulo, no me alcanza aquí el tiempo, es mucha información. La lluvia tardía. Ahora, yo quiero ir a la segunda parte aquí de este tema del capítulo 13, que dice así: al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él, el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Hermanos, miren, qué hermoso texto. Pues yo soy una persona caída. Usted es un ser humano caído, pecador. Yo soy un ser humano depravado. Mis pensamientos, mi imaginación, mis reacciones, mis intenciones son impuras. Pero ahora Dios tiene que, para poder usarme como una herramienta preparada, afilarme, purificarme, queimarme. Y este fuego, que el fuego del Espíritu me purifica de toda mundanalidade, de todo materialismo, de toda imoralidade, de maneira que eu, como disse aqui, vou ser manso, vou ser humilde, igual que Jesus. Por isso disse assim, o título: La lluvia tardía produce conversión. La lluvia tardía desarrolla carácter semejante al carácter de Cristo. Wow, glória a Deus, glória a Deus. Eu não puedo cambiar. Eu não tenho este potencial, este poder, aunque quero, pero não puedo. Lo único que puedo hacer es deponer, rendirme mi voluntad delante de Deus e dizer: Senhor, toma el control. Quita de mí la basura, arranca de mí las arestas, pon em mim um carácter espiritual, amoroso, ajuda-me a ser como Jesus. Por isso, cada dia, temos que contemplar o Senhor, para que podamos ser transformados a la imagen del Hijo de Deus. E se você cada dia está mirando películas, se você cada dia está em contato com impíos, com paganos, se você tem pecados secretos, vícios, você cada vez mais será semejante a Satanás. De aí que cada dia temos que ler a palavra, hacer obra misionera, entregar-nos ao Senhor. E de esta maneira cai a lluvia temprana. Cada vez que canto um hino, cada vez que hago obra misionera, cada vez que vou à igreja, cada vez que me dedico, mis hermanos, a hacer la voluntad de Dios, estoy creciendo como una planta. Pero cuando venga la lluvia tardía, como leemos, ahora va a madurar, ahora el Señor va a completar el incompleto, pero no en el cielo, aquí en la tierra. Por eso,
aqui diz assim: o Espírito Santo busca morar em cada alma. Si se lhe dá a bem-vinda como a um huéspede honrado, los que lo reciban serão hechos completos em Cristo. Serão hechos completos em Cristo, como está em Colossenses. Dice assim: la buena obra que ha sido comenzada será terminada. Pensamentos santos, afectos celestiales y acciones semejantes a las de Cristo reemplazarán los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y los actos rebeldes. Quiere decir que yo tengo que deponer mi voluntad a los pies del Señor y el Espíritu Santo va a aceptar mi entrega. Por eso la Biblia dice así: estoy a la puerta y chamo. Ele não arromba a porta, ele não entra à força. Pero se eu abro a porta, ele entra. E se ele entra, diz a Bíblia, e entrarei e cenarei com ele e ele comigo. Quer dizer que vai haver comunhão. A la vez que le doy el permiso, o Espírito Santo entra. É o que hace a obra de Jesus em nós outros. É a presença del Paráclitos, el outro semejante a Cristo. E ele vai trazer perfeição, reflejando em nós outros carácter correcto conforme el carácter de Jesús. Queridos hermanos, entonces, dice en la pantalla: la lluvia temprana es la que permite al agricultor arar la tierra. Cuando la tierra está húmeda, es más fácil para arar y para depositar la semilla, y esto hace que la semilla germine, y gracias a la influencia de esas lluvias fertilizantes aparecen los tiernos brotes. Ahora vamos a pasar entonces a producir fruto. Ya nuestra mirada no es de malicia, nuestros negocios son honestos, y ahora, mis hermanos, vamos a empezar a dar frutos para la honra y gloria de Dios. Y la gente, cuando te mire tu cara, va a decir así: ¿usted es un cristiano? Y uno le dice: ¿cómo sabes? Porque está la cara. Quando agora uno é bonito, não porque está pura pintura ou puras joias, não. A beleza del cristiano, mis hermanos, brota como que de adentro hacia fora, porque a obra do Espírito Santo não é solamente afuera, é o interior, como diz o livro de Ezequiel, o livro de Hebreus, o livro de Jeremias, que o Senhor vai arrancar o coração de piedra e vai colocar coração de carne para guardar seus mandamentos. Glória a Deus, mis hermanos. Então, nós vamos agora ver como Deus trabalhou a lluvia temprana em el Pentecostés. Está na pantalla. Quando descendió a lluvia temprana? A lluvia temprana vino em el año 31 después de Cristo, porque Jesus foi ao cielo e al Padre aceptar su sacrifício, le derramou el Espírito Santo, porque Jesus havia dito a los discípulos: não se vayan de Jerusalém hasta que hayan recebido el Espírito Santo. Em obediência, disse aí, a la ordem de Cristo, los discípulos aguardaram em Jerusalém la promessa del Padre, el derramamiento del Espírito. Hechos 1, verso 4 e 5, e estando juntos, les mandou que não se fueran de Jerusalém, sino que esperassem la promessa del Padre, la qual les dijo: oíste de mim, porque Juan certamente bautizou com água, mas vosotros sereis bautizados com el Espírito Santo dentro de no muitos dias. Queridos hermanos, a obra do Espírito Santo em los discípulos foi poderosa, porque, mis hermanos, eles tinham diferenças. Eles estavam buscando o primeiro, o segundo lugar, o de la derecha, de la izquierda. Eles tinham, mis hermanos, carácter tosco. Pedro era violento e vários como publicanos eram llenos de vícios. Pero disse que eles aguardaram orando, eles buscaram a presença do Senhor. E disse o livro de Lucas 24:53 na pantalla: não aguardaram ociosos. O relato disse que estavam de contínuo em el templo, alabando e bendiciendo a Deus. E esta, mis hermanos, foi a ocasião, como disse aí, o Espírito foi derramado sobre os discípulos e que hubieron chegado a la unidade perfeita quando já não contendiam por el puesto mais elevado. Estou mirando hoje, hermanos, de que estamos em momento muito difícil agora. As igrejas, os pastores, os membros da igreja, as mesmas famílias estão puro pleito, pura guerra.
E se levamos um grupo de hermanos que apenas se miram 15 minutos ou meia hora por semana na igreja, já fazem guerra. Agora, se tentamos abrir um puesto de avançado, uma escola, uma clínica ou uma obra missioneira, e já que estão um pouquinho mais juntos, já começam os pleitos, já começam as dissensões, as contiendas, a guerra, o prejuízo. Porque, mis hermanos, não vem a unção do Espírito Santo, porque nós temos um obstáculo em el caminho chamado eu sei, você não sabe. Eu quero, é mais importante lo que eu quero, lo que você quer. Eu estou correto, você está equivocado. El eu está travando a obra do Espírito Santo. Por isso São Paulo foi poderoso, porque dizia, já não vivo eu, Cristo vive em mim. E se Cristo vive em nós outros, como passou com os discípulos, vai haver unidade, meus irmãos. Vamos trabalhar os ministérios juntos, vamos agora ganhar almas, vamos preparar materiais, vamos abrir campo de trabalho, levar o evangelho eterno adelante, pero como o eu está adelante, não se pode avançar juntos. O eu, meus irmãos, é uma pedra de tropiezo para a verdade presente, é um obstáculo mesmo entre os ministérios independientes que dizem ser tão santos. Por isso, meus irmãos, o derramamento do Espírito Santo é a mais importante obra para esta hora, a mais urgente obra, a mais urgente necessidade da igreja, das famílias, dos líderes, dos laicos, dos niños, dos jóvenes, de toda a igreja. Oh, mis hermanos, qué hermoso que Dios no se cansa de nosotros. Mis hermanos, no tengo tiempo para todo. Leiam todo esse capítulo, por favor, em oração. O Espírito Santo les vai guiar. Leiam a Bíblia quando habla deste tema tão importante. Diz assim, hermanos, página 192, o capítulo La Lluvia Tardía, que é o capítulo que estamos estudando. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, vendrá a bendição. E quando venga a bendição, você não vai gritar com tu irmão, você não vai gritar com tu esposo ou teu marido, você vai ser obediente à palavra de Deus, você vai ser mais manso que Moisés, porque Jesus disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Quando estamos, meus irmãos, cheios de orgulho, cheios de prejuízo, cheios de mágoa, e há gente que se recuerda de 10 anos atrás, se acuerda de lo que você me hizo? Esto, mis hermanos, não pode ser, porque se não aprendemos a amar e perdonar, é uma vívida demonstração que não temos o Espírito de Deus e estamos em uma cárcel de prejuízo, de ódio, de violência, de rancor, e nem a família vai poder sobreviver, e muito menos a igreja. Os pastores já não se hablam, não se confiam. Já não há mais um espírito de confiança, de serviço, porque quando vem o Espírito Santo, há um espírito de serviço, e agora qualquer que vem diz, quanto me vão pagar? Porque todos meus irmãos têm que ser movidos por el egoísmo, quanto me vão pagar? E se não me pagam, agora les vou demandar. Vai ao mundano, vai delante do mundo a levar a obra de Deus, porque não lhe estão dando o dinheiro que queria receber. Oh, meus irmãos, quando o caminho estiver preparado para a bendição, para o Espírito de Deus, vendrá a bendição. Então, meus irmãos, a maior, página 193, a maior e mais urgente de todas nossas necessidades é a de reavivamento de la verdadeira piedade em nosso meio. Disse, procurarlo, debiera ser nossa primeira obra. Alabado seja o Senhor, porque eu miro agora, hermanos, que já alguns empiezam a entender, e o que vou falar agora é muito delicado, de que já a lluvia tardía já está caindo. Pero a lluvia tardía vem com condições. Não pode venir a lluvia para madurar e cosechar-se o grano, se o grano não cresceu e não produjo o grano, então não há nada para cosechar. Lo que vai venir a uma planta que não tem grano e que está ocupando o terreno de maneira inútil é o fuego para ser rayada e eliminada del terreno. ¿Me están entendiendo lo que estou falando? Isso é profético, mis hermanos. Então, quando nós preparemos o caminho, tengamos amor uns por los outros, o Espírito Santo vendrá com poder
E agora a capacitação do Espírito Santo vai produzir, hermanos, como em um carro. Assim lo entendemos tão sencillos. Hermanos, é como a lubrificação. Quantas partes em um carro, o motor, a transmissão, a porta e que tanta coisa. Todos são partes de hierro, metal, pero como pode trabalhar tão suave? Porque a vezes há carros que nem se escuta um ruído, como esses carros híbridos. Agora, você de repente mira, o carro está aí, nem lo mirou chegar, porque é um silêncio total. Por quê? Porque há aceite que lubrifica as partes. Todas essas partes estão trabalhando sem atrito, estão trabalhando lubrificadas. E desta maneira toda a máquina hace a obra e se alcança o propósito por lo qual se foi criado o carro. Desta maneira a igreja, uma vez que reciba a lluvia tardía, vai venir, hermanos, entonces um resultado como foi o Pentecostés. Aí dice a la pantalla, qual foi o resultado del derramamento del Espírito em el dia de Pentecostés? Número 1, las alegres nuevas de um Salvador ressuscitado foram levadas a las más lejanas partes del mundo habitado. Número 2, la iglesia veía fluir a ella conversos de todas las direcciones. Número 3, los apóstoles se reconvertían. Número 4, la ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para Él, engrandeciendo su reino. Hechos de los Apóstoles, página 39 y 40. Queridos hermanos, estamos em momentos solenes. Preparaos, preparaos, preparaos. ¿Qué significa esto? Que eu não estou preparado para receber a lluvia tardía. ¿Por qué me digo esto de mí mismo? Porque se eu estuviera preparado, ella já hubiera venido. Então eu tenho que venir cada dia, Senhor, bautízame com tu Espírito. E agora, mis hermanos, eu estou orando desta maneira. Não um dia, não o outro ano. Agora, Senhor, me queima, porque se tu não me queima, eu vou seguir produzindo basura. O fuego tem que queimar, hermanos. Temos que receber o bautismo de água, del Espírito e o bautismo de fuego. E se eu tenho que passar por essa experiência, e já lhe dije ao Senhor, póngame al fuego, não importa onde, não importa como. E se minha família me rechaza, e se a igreja me rechaza, se meus irmãos me atacam, e se uma enfermidade, e se um acidente, não importa, porque o plano de Deus é perfeito. E se Deus me queima, de uma vez lo haga. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué retrasar? Eu sou egoísta, sou orgulhoso, eu sou de prejuízo, então eu tenho que deponer-me a los pies de Jesus, contemplar su carácter, e de esta maneira Deus vai trazer perfeição, disse o texto que leemos há um momento. Queridos hermanos, a prova maior, el ágape ou HP. El ágape, mis hermanos, é o supremo amor, o amor de Deus, um amor puro, tem que ser reflejado em nós. Hoje estamos reflejando o carácter de Satanás, impureza, pensamentos malos, llenos de ódio, violência, engano, e a lista sigue. Que Deus tenha misericórdia de nós, envie seu poder. Vamos orar, meus irmãos, para que podamos suplicar o que Deus manda, o Espírito Santo. Padre amado, ó Senhor, quanta luz em tu palavra. Senhor, perdona-nos. Hemos por anos frenado, como os judíos, a obra de tu Espírito. Agora a igreja já está rechazando que há um Espírito. Padre Santo, tem misericórdia de nós, Senhor. Aonde vamos sendo tão enganados? Estendendo o tempo, hasta onde tu paciência vai tolerar-nos, Senhor. Ajuda-nos agora a levantar este remanente, a levantar esta obra, para que pronto podamos ir a la casa, salir deste mundo caído. Senhor, as igrejas, os pastores se odiam. Já não há tolerância, não há paciência, não há amor, não há perdão. Cada vez mais se manifiesta o carácter horroroso de Satanás, hasta en el mismo seno de la iglesia, Senhor. Oh, Padre Santo, tanta intemperancia, tanta imoralidade, tanto materialismo, todo é uma trava para que tu Espírito não venga. Remueve, Senhor. Queima, envia o fuego, Padre Santo. Em el nombre de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.